Fala pessoal, o Leonardo Sakamoto trouxe um alerta fundamental. O fim da escala 6x1 virou um novo campo de batalha contra o trabalhador. Enquanto a gente luta por saúde mental e dignidade, a oposição tenta transformar esse direito num cavalo de Troia para retirar ainda mais conquistas nossas. Hoje, vamos analisar como o discurso do Brasil vai quebrar é usado para proteger o lucro de quem nunca pegou um ônibus lotado. Vamos desmascarar esse papo agora. Se há uma pauta que está entre as mais importantes deste ano, é a pauta dos trabalhadores, é a pauta trabalhista, né? Você tem, por exemplo, então, o ponto mais importante, aquilo que vai ser colocado em votação, é o fim da escala 6x1 de trabalho e a redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas semanais, essas duas coisas acontecendo sem redução de salário. Essa, claro, a pauta do governo, a pauta que é defendida pela população é essa, redução de 6x1 pelo menos para 5x2, de 44 para 40 e sem redução de salário. E você tem uma parte da oposição, uma oposição principalmente ligada ao bolsonarismo, que defende que isso venha junto com mais subsídios para empresas. É claro que a discussão no Congresso Nacional vai acabar prevendo um momento de transição, e esse momento de transição, alguma forma de ajuda para pequenas e microempresas, né? E quem segura e carrega o Brasil, o pequeno empreendedor, vai, é claro, ter um processo de adaptação, um processo de ajuda do poder público com relação a isso, mas aquele pedido, aquela cobrança da oposição de subsídios vem apenas engordar aquele caixa. A gente tem 800 bilhões de reais que são pagos, são gastos em subsídios anualmente, principalmente para o andar de cima do Brasil, né? O pessoal, o subsídio é o que mais tem. Toda vez que você tenta tirar subsídio, o pessoal grita, esperneia, reclama tanto quanto quando você fala de taxação de super rico, porque sabe como é que é, né, gente? Taxar super rico no Brasil é um pecado maior do que bater na mãe no Dia das Mães. Eu sou super rico, Sakamoto? Será que eu sou? Não, né? Não sou, né, amigo? Eu não sou super rico, não, né? Eu tenho até que um salário legal aqui no UOL, mas não sou super rico, não, né? Tem muita gente que confunde, né? Essas coisas. É até bom, agora entendi que eu não tinha ouvido o que você tinha falado. Essa brincadeira que o Diego tá fazendo, gente, é importantíssimo. Você que parcela seu Renegade em 24 vezes, você agora que tá parcelando até o BYD, né, elétrico, a pessoa tá comprando, tudo em 24, 36, 48 vezes, eu sinto lhe informar, você pode ter um carro elétrico, você pode ter um SUV, mas você não é super rico. Você não é super rico, você precisaria nem se preocupar com relação a isso, apesar de no Brasil a gente ter muito do que a gente chama de guerreiro do capital alheio, que é o pessoal que é da classe trabalhadora, mas defende com unhas e dentes quem não é. Agora, a discussão, ela tá só para terminar, a discussão tá caminhando, a discussão tá girando, porque enquanto essa discussão do 6x1 tá acontecendo no Congresso Nacional, tem muita gente, tem lobistas de empresas, tem associações de empresas, tem representantes de diversos setores, tem a extrema-direita, tem muitos grupos que estão tentando, na verdade, colocar ruído nessa história. Estão tentando transformar o projeto 6x1 numa espécie de cavalo de Troia para aprovar algum aprofundamento de retirada de direitos, o que aconteceu na reforma trabalhista. Estão tentando fazer um toma lá da cá com o trabalhador, ou seja, olha, a gente dá o 6x1, mas agora vocês vão ser trabalhador horista, mas agora vão aprofundar a pejotização, mas. E eu acho que é ano eleitoral, os trabalhadores deixaram claro, o Datafolha apontou que mais de 70% da população é a favor do projeto, é hora de aprovar uma melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores do Brasil, forçando uma discussão sobre o aumento de produtividade, sem um mas. Simplesmente aprovar. Bom, mas Sakamoto, tem muita gente reclamando, né, que vai quebrar e que os direitos trabalhistas já têm, né, deixado um passivo muito grande aí para as empresas. Não, o principal passivo que a gente tem visto nos últimos tempos são trabalhadores com burnout, trabalhadores sobrecarregados, trabalhadores exauridos, trabalhadores que estão com problemas psicológicos, problemas físicos, dado o excesso do trabalho. O admirável mundo novo trazido pela internet, pelas redes sociais, pela inteligência artificial, pelas plataformas, ela não trouxe necessariamente menos trabalho para todas as categorias. Pelo contrário, muitas vezes potencializou a quantidade de trabalho. Agora você pode trabalhar em qualquer lugar, no final de semana, no feriado, em
em qualquer lugar onde você esteja, literalmente. Então, o que acontece? No final das contas, a gente está trabalhando mais e não necessariamente estamos trabalhando melhor. Inclusive, muitas empresas decidiram isso. Olha, toca o barco, segue o barco, paga uma horinha extra aqui e ali e vamos de acordo com a necessidade da empresa e não necessariamente a necessidade do corpo dos trabalhadores. E a gente tem visto adoecimento. Pesquisas, dados do Ministério da Previdência Social têm mostrado um aumento. A gente já trouxe aqui várias vezes no All News um aumento no número de afastamentos por conta de doenças mentais, por conta de sobrecarga, por conta de burnout. Que ao contrário do que pensam alguns fuinhas, que não fazem a ligação muito bem do tic-teco, burnout não é frescura. Depressão por causa do trabalho não é frescura. A pessoa pensar em suicídio ou muitas vezes cometer por conta do trabalho também não é frescura. É um problema grave que é discutido em todo o mundo. A Organização Internacional do Trabalho acabou de lançar um relatório sobre a situação da saúde mental no trabalho ao redor do mundo, apontando que 840 mil pessoas morrem todos os anos no planeta por conta de questões de saúde mental relacionadas ao trabalho, principalmente por questão de exaustão, de cansaço, de assédio, desse pacotinho que a gente está falando. Então, é o seguinte, é claro que não é fácil, é claro que o Brasil vai ter que se adaptar, mas o Brasil se adaptou outras vezes. O Brasil se adaptou no 13 de maio de 1888, quando houve a abolição, pelo menos oficial, não que tenha abolido de fato todo mundo, a abolição oficial da escravidão. Muita gente naquele momento dizia, o Brasil vai quebrar, não quebrou. Depois teve toda a discussão para a criação do 13º salário, entre 59 e 62. Também, muita gente no Brasil dizia que o país ia quebrar, o país não aguentava, e o país aguentou, no final das contas. Mesmo na Constituição de 88, quando houve a redução de 48 para 44 horas de jornada semanal, também a discussão era, o Brasil vai quebrar, e o Brasil não quebrou. Então, e a gente tem visto na internet, nas redes sociais, em jornais, em revistas, na TV, rádio, no YouTube, em todos os lugares, temos visto especialistas, o pessoal falando, não, o Brasil não aguenta, o Brasil vai quebrar, isso é irresponsabilidade, né? Isso não é irresponsabilidade, é pelo contrário, pela primeira vez o Congresso Nacional, pelo menos este ano, tem a possibilidade de ser responsável com a vida de milhões de pessoas. Uma entrevista, quem tá achando que, mas isso é sua opinião, leia uma entrevista que saiu na Folha de São Paulo, feita com Luiz Felipe Vieira de Mello, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ele faz uma análise interessante, ele fala, a economia não vai quebrar por conta disso. A economia vai se ajustar, como se ajustou no final da Lei Áurea, como se ajustou com a chegada do 13º salário, como se ajustou com direito a férias, como se ajustou com a redução de 48 para 44 horas semanais. O Brasil vai se ajustar. Por quê? Porque no final das contas, o objetivo máximo da economia não é fazer meia dúzia de pessoas ricas, o objetivo máximo da economia é garantir qualidade de vida para todas as pessoas que participam do sistema econômico, os trabalhadores principalmente, que é quem geram riqueza no Brasil. Então, já passou da hora da gente fazer esse avanço. É muito interessante porque todo mundo fala da necessidade de apertar os cintos, de resolver, de fazer sacrifícios e quando a economia tem um problema. Beleza. Agora, a ideia, neste momento, é que o sacrifício seja feito a favor dos trabalhadores e não contra eles. A gente já conhece esse disco riscado, né? Desde 1888, quando aboliram a escravidão oficial, os donos do capital gritam que a economia vai colapsar. Foi assim no 13º salário, foi assim quando a jornada caiu de 48 para 44 horas, e adivinha, o Brasil não quebrou. O que quebra, na verdade, é o trabalhador. O que temos hoje é um exército de gente com burnout, depressão e exaustão extrema. Enquanto isso, a extrema-direita e os lobistas tentam enfiar um cavalo de Troia na votação. Eles dizem, ok, a gente acaba com a 6x1, mas, em troca, vocês aceitam mais precarização e pejotização. É o famoso toma lá da cá com a vida do povo. Não aceitaremos. É surreal ver gente que parcela Jeep Renegade em 48 vezes, defendendo isenção para bilionários. Se você precisa trabalhar para pagar seus boletos, você é classe trabalhadora. Ponto. Não caia no papo da oposição bolsonarista que quer mais subsídios para as grandes empresas, que já mamam 800 bilhões por ano do Estado, enquanto negam um final de semana digno para quem carrega o país nas costas. Taxar super rico nesse país parece pecado, mas deixar o pai de família sem ver os filhos porque está preso numa escala escravagista, aí eles acham normal. A economia tem que servir as pessoas, e não o contrário. O lucro não pode valer mais que a vida. As pesquisas já mostram. A imensa maioria da população quer o fim da 6x1. É uma pauta de humanidade.
O mundo mudou, a tecnologia aumentou a produtividade, mas para onde foi esse ganho? Para o bolso de meia dúzia. O trabalhador está mais conectado e, por isso mesmo, mais sobrecarregado. Reduzir para 40 horas semanais, sem reduzir o salário, é o mínimo de reparação histórica. Como lembrou o Sakamoto citando o TST, a economia se ajusta. O que não dá mais para ajustar é o coração de quem está morrendo de trabalhar. Chega de desculpas e de chantagem do capital. É pressão total no Congresso para aprovar o projeto limpo, do jeito que o povo precisa.